consigo tirar a campainha Porque aqui eu do meu tiro celular. Você me ajuda? gosto também. Como é que eu tiro a campainha? Eu esqueci de emudecer esse coitadinho aqui, porque eu estava brigando com o computador. Aqui não. Relaxa, Eu não tá sei, tudo professor. certo. Isso aí é Apple, né? Apple é Então deixa, tá bom. Apple. Não- O celular do conviver está por ali. Eu vou ficar lá fora, tá? Você... Por quê, amor? Escuta, esse conteúdo é maravilhoso. Saúde integrativa. Tá, lá. O celular do conviver. Yeah, Amor. Escuta esse conteúdo é maravilhoso. Saúde integrativa. yeah, yeah, Amor. Escuta esse conteúdo é maravilhoso. Saúde integrativa. yeah, Amor. Escuta esse conteúdo é maravilhoso. Saúde integrativa. yeah, Amor. Escuta esse conteúdo é maravilhoso. Saúde integrativa. yeah. Bora lá, minha gente. Boa noite. Sejam mais uma noite, mais uma segunda-feira. A gente estava falando aqui no bastidor, né? Que pra gente não tem segunda, não tem terça, não tem sábado, não tem domingo. Todo dia é dia de a gente falar desse tema maravilhoso das constelações familiares. E hoje nós vamos falar das constelações aplicadas na área da saúde integrativa. E a gente está fazendo um trabalho forte aí, né? De questão do mapa de evidências na área da saúde. Nós vamos ter grandes novidades aí no futuro. Mas hoje nós vamos contar a história dessas três maravilhosas moças, jovens, porque aqui, para mim, todo mundo é jovem, né? A Karina, a Miriam e a Lourdes, que eu tenho o prazer de conhecer, são pessoas incríveis que fazem um trabalho maravilhoso. E hoje elas vão trocar um pouquinho aqui com a gente, né? Para você que é da área da saúde, para você que não é, vem várias realidades, várias dicas do dia a dia. E, como sempre, vou passar a palavra para minha querida amiga e a minha querida parceira, Elza. A palavra está contigo, querida. Ei, meu querido, primeiramente, boa noite para todos que estão conosco lá no YouTube. Também o meu coração aqui aquecido por essas meninas terem me dito sim, e a Karina, a Miriam e a Lourdes. Maravilhoso ter vocês aqui junto conosco. Esse é um espaço para a gente contar as boas novas dentro da sistêmica, estimular as pessoas, garantir que elas tenham acesso a uma informação que, de fato, as leve para uma compreensão do real, daquilo que é real nas constelações e também os benefícios que a sistêmica nos traz. Então, muito obrigada, prazer ter vocês aqui. E eu vou começar, então, com a Karina, que ela pode dizer para nós, assim segue para a Miri e para a Lourdes, apresentar-se um pouco, contar um pouco, não é? Equalizando aí mesmo o tempo. E fale o que você quiser, se você está feliz de estar aqui, se está triste. Bom, primeiramente, eu só tenho a agradecer. Agradecer a você, Elza, pelo convite, o Inácio por essa grande oportunidade. É muito bom a gente poder falar aquilo que a gente acredita e aquilo que a gente carrega como verdade. Então, quando você fala algo que é verdade do teu coração, então isso é um prazer. Então, primeiramente, muito obrigada a Deus por essa oportunidade e a vocês, né? Então, assim, eu sou a Karina Chiarato, eu sou aqui do interior de São Paulo, sou de São José do Rio Preto, e eu conheci constelação familiar em 2002 e comecei a estudar constelação, porque lá atrás, né, quando a gente começa a estudar constelação, nem se falava em curso de formação. Ah, você quer ser consteladora? Você tem que ter horas de campo sistêmico, e lá vai a gente ter horas de campo sistêmico, né? E aí depois eu conheci a Hellinger Ciência, conheci através da Inovare e comecei essa jornada de aperfeiçoamento. Então, quando eu vi a Isabela fazendo esse curso, viu, Inácio, que eu participei da live com vocês, eu achei incrível, incrível, já estou aqui, né, dando uns spoilerzinhos aqui,
Achei incrível o que a Isabela vai fazer, já estou lá inscritíssima e vou participar, porque conhecimento não se para, né? A gente precisa ter sempre conhecimento e vamos lá aprofundar mais um pouquinho e contribuir também. Então, a saúde sistêmica, integrativa, que nós vamos falar nessa noite, ela chegou como um presente na minha vida. E foi quando a Hellinger Inovari lançou esse curso divino e maravilhoso que eu tive o prazer de participar no ano de 2019. A minha percepção é que eu estava ali, primeiro que foi um presente para mim, esse curso, né? E eu sou uma das raras pessoas, eu posso dizer, desse planeta que tem esse curso. Porque esse curso teve uma turma só. E eu, Miriam e Lourdes e quantos outros amigos nos conectamos nessa turma incrível que foi a Hellinger Saúde Sistêmica. Então, a gente, né, participou dessa formação e foi incrível, viu? Elza e Inácio e meninas, eu fico pensando, porque no ano seguinte, em 2020, veio a pandemia e nós estávamos, assim, com a nossa saúde sistêmica em dia, né? A gente pôde ter muita orientação para as pessoas, ter um olhar diferente, inclusive para o Covid, para essa doença do Covid. Então, olhar para as doenças como uma bênção, como uma oportunidade, é isso que nós vamos falar aqui um pouquinho. Então, meu currículo, né, tem muitas coisas, mas resumidamente é isso. Estou aí num percurso bem grande e tenho essas formações junto com a Hellinger, minha pós-graduação. Então, é isso. Estou aqui com vocês hoje para contribuir e responder tudo que vocês quiserem saber. Opa, Opa! opa, já me animei aqui. Qual que é o número melhorar. das Mega Sena? Não, É eu vou isso aí. melhorar as perguntas aqui, meu filho. Vou melhorar as perguntas. Vamos lá então, Miriam. Então, tá, que bom, obrigada também, obrigada a Deus, obrigada a vocês. Eu sou a Miriam Guedes, eu estou adorando essa oportunidade de falar de um tema que permeia a minha vida, acho que desde antes do ventre da mamãe, porque eu não tenho vergonha de dizer que eu sou uma médica frustrada, mas como eu não pude ser médica nessa médica. E isso me ajudou e me ajuda até hoje. Eu costumo dizer que o fato de eu ser biomédica me trouxe até onde eu estou aqui. E dentro dessa área tive a oportunidade de trabalhar em indústrias multinacionais de produtos para a saúde e farmacêuticas. E nessa longa jornada que eu fiz como executiva do ambiente corporativo, eu descobri que eu gostava de trabalhar com gente. Então, reforçou aquele desejo, né, anterior de trabalhar com gente individualmente e com grupos, e aí eu jornada no final para me qualificar para fazer isso. E aí vou encurtar a história e cheguei conheci as constelações assim como Karina em 2004, fui fazer minha formação em 2009, como a Karina Nossa. disse, 2007, aliás. Eu fiz a formação em 2007, finalizei em 2009, a gente não tinha muitas alternativas, que bom que a Hellinger resolveu vir e aqui. Eu fiz com o Hellinger Institute Landshut, que era uma autorizada Hellinger aqui na época, mas assistindo muitas constelações e aprendendo com muitos ancestrais nessa área. Uma delas, a professora Elza, que obviamente não vai se lembrar da gente, porque todo mundo lembra dela, mas é muito difícil ela se lembrar, todo mundo que passou por ela um dia, né, professora Elza? E aí, estamos no e quando começamos a verificar aquela oportunidade, aqueles posts bastante mais tímidos que se fazia naquela época, dessa possibilidade de um curso de saúde na Hellinger. E foi onde nos encontramos, com a Lourdes, com a Karina, como a Ká disse, com tantos outros colegas maravilhosos. Foi um presente na minha vida também.
E a partir daí continuamos nos aprofundando e nos qualificando em várias áreas da constelação, mas especialmente saúde. Me tornei psicoterapeuta antes de consteladora e tenho o privilégio de hoje poder trazer esse aprendizado num atendimento individual, no um a um aqui pela tela ou presencial, e ajudar as pessoas a melhorarem a saúde das suas almas e, consequentemente, dos seus corpos físicos. Já que nós estamos num tempo que se fala bastante em longevidade e desejo de rejuvenescimento, né? E a saúde sistêmica traz isso para nós, mensagens da alma que a gente precisa aprender a decodificar para rejuvenescer, para viver bem o quanto seja o nosso pedaço por aqui. Então, acho que é isso. É um Falei? bom início, é um bom início. Isso, então vamos lá para Lourdes. Oi, Lourdes, querida, bem-vinda aí. Olá, boa noite a todos. Eu devo dizer que é o meu primeiro podcast. Estou Isso. com o E a primeira coração, vez a gente nunca esquece. É Marca nunca foto. inesquecível. esquece. O coração está super acelerado, mas eu me sinto muito abençoada por esse convite. Obrigada, Inácio. Obrigada, professora. E agradeço muito todos que fizeram parte para que eu estivesse aqui hoje. E, bom, eu jamais, meu marido fala assim, eu jamais imaginaria ver você nessa área de terapia, porque eu sou administradora de empresas, atuei 20 anos aí em finanças, eu trabalhava em grandes corporações em São Paulo, e, nossa, eu me sentia muito bem no que eu fazia, mas eu sentia que tinha algo a mais. E com o nascimento do meu filho, algo se expandiu. Eu conheço a constelação familiar desde 2009, através do René Schubert, ele que era meu terapeuta querido, e Luciana Zanon também. E um dia, conversando com esse terapeuta, eu falei assim, eu não quero mais conversar aqui né, no consultório, eu quero aprender. Onde que a gente aprende sobre constelação? Isso está me chamando muita atenção. E eu, de novo, não era da área da terapia. E aí eu conheci um lugar que chama Hellinger Schule, e eu me inscrevi na turma G4, eu sou de 2018. E na época, o Inácio pode falar um pouquinho melhor sobre isso, eram duas turmas, né? Era a turma do básico, para quem queria, sei lá, fazer para olhar só para as suas próprias questões, e a do avançado para quem queria seguir. E eu falava, imagina, trabalhar com constelação, eu nem sei direito o que é isso. E comecei. A gente teve 2 módulos com a Angélica Oliveira, os 2 primeiros módulos, eu saía, eu falava, meu Deus, o que é isso? Sim, com aquele sorriso lindo e ela trazendo informações que eu não falava. Como assim ela lia o que eu pensava, o que eu sentia? E aquilo foi me chamando a atenção. Quando terminou essa formação básica, veio essa formação na área da saúde, que era o Renato Bertatti, que tomava frente, era uma solicitação, né, um convite da Sophie Hellinger, e aquilo me chamou muito profundamente, e eu pensava no meu mental, mas por quê? Para que eu vou lá, gente? A minha área não é essa. Mas foi um chamado tão forte que eu falei, tá bom, eu vou nesse seminário introdutório da Sophie Hellinger. E lá ela fez uma meditação, me lembro muito bem, uma meditação do coração, e aquilo ativou cada célula do meu corpo. Eu levantei a mão e ela me chamou e ela fez uma constelação para mim. E aquilo ficou. Ela veio conversar comigo. Eu falei, gente, era como se eu falasse assim, mas o que está acontecendo aqui? Eu não entendia. E, bom, e aí eu falei, quer saber? Vamos lá, vamos mais um módulo, vamos mais um segundo módulo. E o que as meninas falaram é muito especial. É como se fosse um reencontro. Esse grupo realmente é um grupo pequeno.
são muitos médicos, tem muita gente na área médica, e de novo eu me senti um peixinho fora d'água, que eu pensava, o que que eu estou fazendo aqui? Mas foi um divisor de águas na minha vida, porque lá eu percebi que a minha missão de vida era na área da saúde. E de 2019 para cá, eu venho sentindo, fazendo os cursos e cuidando, e, né? E hoje eu trabalho como terapeuta integrativa, e, e eu gosto de dizer que a medicina tradicional, ela não é deixada de lado, muito pelo contrário, aqui passam pessoas com processos de câncer, com processos de suicídio, com a intenção, e é um trabalho a muitas mãos. Só que quando a gente tem esse olhar com a constelação familiar, esse olhar sistêmico, essa mensagem por detrás da doença, por detrás desses sintomas, é um presente. Realmente, se a gente conseguir olhar para essa mensagem e fazer algo com isso, a doença ela se descola da gente, né? E eu vivo isso na minha vida, na minha casa, com meu filho, e na família, com os amigos. Eu só agradeço. Então, é isso. Obrigada pela oportunidade. E é isso. Obrigada, gente. Ah, muito bem. Quando nós trazemos esse tema, né, para a saúde sistêmica, o novo olhar para as doenças, o quanto que isso veio colaborar, porque já há muito tempo que nós, consteladores de vanguarda, a gente vem trabalhando a doença dentro de um olhar sistêmico e os desafios que é lidar com a doença, né, nesse olhar sistêmico. Sempre foi desafiador que nós tivéssemos uma possibilidade de entregar, além do conceito, não é? Entregar também os benefícios que esse olhar traz, não é? Então, falar sobre isso hoje com vocês, não é? É bastante importante porque vai referendar o pessoal que já está nisso há mais tempo e contando e falando, né? Então, a importância, por exemplo, a Miriam, que é uma biomédica, trazer sobre isso. E por uma questão de hierarquia, porque eu marquei as datas aqui, a Miriam chegou primeiro. E aí nós vamos, pela hierarquia, que todo mundo fica de boa, né? Então, eu gostaria de perguntar para a Miriam, qual é, não, ordem de chegada nas constelações, né? Qual foi, assim, para você, aquilo que te convenceu definitivamente de que, de fato, esse olhar integrativo para a saúde e olhar para a doença através disso, o que é que te fez, de fato, confiar e acreditar que isso era a possibilidade para o ser humano que traz as suas mazelas, né? Suas doenças? Começar a estudar epigenética um pouco, muitos anos atrás, me envolvi com a fisiologia quântica, né, com a realidade quântica. Para mim, já fazia disso uma verdade há muito tempo, né? Então, olhar o fato de que toda hereditariedade pode ser genética, toda genética é hereditária, mas não toda hereditariedade é genética, e tentar entender, há muito tempo, estudando um pouquinho de psicossomática, que tudo começa no pensamento, né? O pensamento é um quântum, é um fóton extremamente poderoso que se instala no nosso corpo físico, não é? Que reage a essas mensagens do pensamento, o pensamento que forma emoções em nós, e a gente vai derramando essas emoções no nosso corpo físico para sofrer, para expiar, seja lá qual tenha sido a nossa escolha. E tantos isso aqui, Miriam, que o modo Miriam, de só um centrar... pouquinho, querida, só um pouquinho, por gentileza. Nós estamos tendo pequenos, de vez em quando você
você para, sabe, trava. Será que é a sua É, internet? Você está perto do roteador, tudo estou certinho? pertíssimo do roteador, eu já tive os técnicos aqui hoje, eu estava falando para as meninas Ah, antes. tudo bem. Então, sigamos, é isso, né? Então, Eu moro numa Vamos do chácara, jeito que der, Miriam. Relaxa, tá tudo não, é certo. porque às vezes era só um botãozinho, um fiozinho. não, não. Mas eu acho o fato de ter já entrado em algumas formações antes e entender e poder acreditar em mim, eu costumo dizer que eu não recomendo para ninguém nada que não funcione comigo primeiro. Então, fui eu que passei pelo processo antes, não é? Porque eu estou tratando com seres humanos e entender que eu tenho esse poder de fazer a mudança lá no meu DNA, de poder me entender melhor com o que está acontecendo comigo num campo psicofísico espiritual, foi o que me levou efetivamente a sorrir largamente para a possibilidade das constelações na saúde, porque eu sinto que as constelações na saúde vieram dar para a gente um formato seguro para a gente fazer isso e mostrar isso para as pessoas de um modo incontestável, porque Certo. não precisa dizer, não precisa teorizar tanto quanto eu busquei um dia na vida de teorias, mas é estar naquele campo e sentir esse poder de me reconciliar comigo mesma, com os meus sentimentos, com as minhas emoções, com as minhas mazelas, com os meus pensamentos, me reconciliando com a vida como ela chegou para mim. E aí é a constelação que você, minha querida, já vem mostrando para a gente há muito tempo, que é isso, não é? É Sim, olhar para tudo, aquela coisa da nossa lealdade oculta, que coisa linda, né? Poder descobrir isso. A quem será que eu estou honrando quando eu desenvolvo um câncer de mama? Eu não sei por se eu vou, exemplo. eu não sei se eu vou me curar do câncer de mama, porque eu posso ter feito outros acordos anteriores, de ter que realmente viver isso, mas eu sei que a constelação me permite viver isso com qualidade, como parte, como a Karina gosta de dizer, eu também, como um presente que chega na minha vida, para me desenvolver, para me fazer melhor, sair daqui melhor do que eu cheguei. Então, acho que foi isso que me ligou às Perfeito. constelações de um modo geral, mas na saúde principalmente, porque, como você disse, é muito difícil não só para aquele que manifesta uma patologia clínica, mas também para os familiares, para aqueles que estão ao redor. Então, conciliar esse entendimento no clã familiar, a constelação é bárbara para trazer É. É essa tão clareza. interessante, né, Miriam? Que ao mesmo tempo que a constelação vem e é um campo fértil de possibilidades dentro de um olhar sistêmico, ela traz o desafio para nós todos, facilitadores, de que colocar isso para a família e ela absorver de que esse sintoma não é só de quem o tem. Talvez o maior desafio que nós temos ou tivemos, e está melhor agora, é de que a família se convença e concorde, porque para mim tem a coisa do concordar, aceita, mas não aceita, acha que tem um medo junto, mas esse concordar, então quando a gente fala de saúde integrativa, eu sinto que aconchega, sabe? Já vai pondo tudo junto e não exclui. Essa é uma palavra que, para mim, ela me diz muito, sabe? Em termos sistêmicos e quando falamos em saúde. Perfeito, Bini, enquanto você toma uma aguinha, vai descansando, vamos lá, Karina? Ó, Bora pro Karina, nosso... antes de você falar, só vou dar um recadinho. Para quem está aqui agora, tem quase mais de 40 pessoas. Quem está gostando, dá o joinha. Quem quiser fazer alguma pergunta, põe lá que a gente lê, tá? Pode ser que Manda um não leia agora. abraço, Manda manda um um abraço, um beijo, beijo. Quem está gostando, manda coraçãozinho, o 100%. Bora lá, bora lá. compartilha, Compartilha compartilha. com todo mundo. Vamos embora. Karina, desculpa.
Imagina, e assim, mandando um recado para as alunas, que hoje era dia de aula e eu remarquei, ó, coraçãozinho, compartilha, fala que está gostando, faz pergunta aí, gente. Pede relatório, Karina, pede relatório. Que bom, tá vendo, gente? Professora Master, ó, gente, relatório, todo mundo passando relatório da live, hein? Ai, meu Deus. Muito bom. Tem alguma pergunta aí para mim, professora Elza? Olha, Karina, então, a gente adiantando, seguindo um pouco disso que a Miriam trouxe, eu penso que é uma marca registrada de cada uma de vocês. Eu também tenho a minha marca e o Inácio também. Sabe, aquele impulso maior, aquilo que te inspirou, aquela conexão que a gente faz para dizer sim, para lidar com esse desafio e levar isso para que as pessoas enxerguem os benefícios de olhar para a doença desta forma que vocês e tantos outros, né, vêm fazendo. Acho que vamos nessa pegada com as três, né? Eu vou falar uma coisa assim para vocês que eu aprendi ao longo desses anos todos de muito estudo. São 22 anos estudando constelação familiar e muitas vezes é você com você mesma, né? Então são 22 anos que você tem que estudar e muitas vezes você fazer curso, ok, mas o teu maior estudo é contigo. Então eu fico observando assim que o chamado para fazer esse olhar diferenciado para a saúde sistêmica, eu tenho algumas falas que eu gostaria de compartilhar com vocês, que são frases de muito impulso, que durante esse movimento todo aconteceram. Então, assim, primeira frase, eu gostaria de compartilhar com vocês de Sophie, né? Para eu poder fazer esse curso de formação em saúde sistêmica, eu sentei na primeira fila em um congresso que eu fui, e eu falei, gente, mas a Sophie está falando comigo? Né? E ela estava falando sobre o curso de saúde sistêmica. E eu estava vindo de uma isquemia cerebral, onde eu estava com um pouco de paralisia, eu estava com falta de memória, e eu estava com umas... Então, assim, o fazer saúde sistêmica, eu não fui para fazer atendimento. Então, eu estou falando para vocês que para que a sua água fique limpa, para que você possa olhar para as pessoas, você tem que limpar muito a sua água, você tem que deixar, na verdade, o rio inteiro passar por você, para que você possa realmente estar pronta para olhar para alguém. Então, quando eu fui fazer, e a Sophie disse assim, se você que está aqui, está com dificuldade de usar o seu cérebro, a sua memória, em algum determinado momento, aquilo para mim foi a maior constelação que eu já tive na vida, sentadinha na primeira fila, ouvindo, porque eu estava pronta para ouvir. Então, as pessoas muitas vezes querem marcar constelação, só que elas não estão prontas para ouvir. Então, eu preciso estar com o coração aberto, né? Então, eu falo que está de coração aberto. Muitas vezes eu fiquei ali quietinha, só me constelando, eu comigo mesma, ouvindo de todos os professores, né? Então, quem está aqui neste momento, com o coração aberto, podem nesse momento receber exatamente o que está precisando, como eu, que estava ali. E ela disse, comece a usar partes do seu cérebro que você nunca utilizou, porque você não usa o seu cérebro na sua totalidade. Desenvolva. Pois bem, eis aqui, maravilhosa, e fiz o que ela disse, e estou ótima. Comecei a fazer a formação. Primeira aula que as minhas colegas estão aqui vão se lembrar que eu tenho certeza. Renato Bertatti, você vai ainda cheia de coisa, né? Carregada, querendo limpar suas águas. Renato Bertatti disse, o que é uma doença? É uma benção. E aquilo reverbera dentro de você, mas de uma forma incrível. Espera só um pouquinho, que saiu aqui o meu Zoom. Vocês estão me ouvindo? Estamos vendo e ouvindo. Ah, peraí, que eu não estou vendo nem ouvindo vocês. Não sei o que aconteceu aqui, mas continuo. Não tem problema. A gente te vê. Continua bonito, o brinco está no lugar, o batom está perfeito. Tá ótimo. Deixa eu ver aqui que eu peço ajuda para os... Daqui a pouco eu peço ajuda para os universitários, porque isso também não interfere. O que acontece? Renato Bertatti diz,
a doença é uma bênção na sua vida. Depende do olhar que você vai dar a ela. Depende muito daquele jeito que você vai olhar. Então, aquilo me movimentou de tal forma que eu falei, uau, eu preciso olhar para tudo e dar um lugarzinho de amor para todas essas doenças. Todas essas doenças que o meu sistema está carregando. Aquilo fez uma explosão na minha cabeça. Aquilo abriu espaço para eu enxergar tudo o que estava acontecendo. E aí você começa, dentro desse processo, né, de 1 ano de formação em saúde sistêmica, nós pudemos olhar ali para cada uma de nós com tanto amor, com tanto carinho, e a gente aprendeu a ter, eu aprendi, né, a ter esse olhar amoroso para tudo que se apresenta na nossa vida. Então, a partir do momento, isso é realmente necessário? Eu preciso passar por isso? O que você, meu querido corpo, está me apresentando nesse momento? Então, eu convido todos vocês que estão nesse momento ouvindo, né, a gente aqui, nesse bate-papo, que se pergunte o que realmente o meu corpo quer me mostrar. E a gente começa a ouvir esse corpo que tem uma divindade, né, nos guiando, tem algo maior que nos conecta. E aí a gente vai para um lugar incrível. Ele abre espaço, ele realmente possibilita que a gente acesse grandes informações. E aí foram esses chamados. Após, né, todo um percurso, e você vai tendo sede. A partir do momento que você bebe da água, você tem sede, porque você fala, mas que negócio bom que é esse? E aí a gente começa a nos banhar desse conhecimento que o Bert, com toda a sabedoria dele, nos compartilhou. E aí, quanto mais você vai tendo conhecimento em saúde sistêmica e integrativa, olha a palavra, integrativa, significa que eu estou integrando em mim esse conhecimento para que o meu corpo, para que a minha alma, para que meu espírito, para que toda a minha psique funcione de uma maneira mais fluídica. E aí a gente aprende, com o conhecimento do Bert, que o amor, esse é o grande tempero para que a gente usa em todas as nossas áreas e que traga essa fluidez, essa saúde sistêmica, que eu comecei a estudar um pouquinho mais. Eu falo assim, que tem a saúde sistêmica do corpo físico, saúde sistêmica financeira. Gente, a gente não fala de saúde sistêmica financeira. Quantas pessoas estão adoecidos na saúde financeira? Tem uma saúde que é a saúde sexual. As pessoas estão adoecidas sexualmente. Só que a Sophie, aí tem outra fala dela, que ela diz assim, começamos em mais de 100 pessoas fazendo essa formação em saúde sistêmica e terminamos, salvo engano, foram 19 pessoas que finalizamos essa formação. E nesse conteúdo, a Sophie disse, se fosse um curso de doença sistêmica, as pessoas tinham um olhar para isso. Como era saúde sistêmica, as pessoas ainda não estão prontas para viver a saúde. Então, o nosso papel é dizer para as pessoas, para elas olharem para a saúde delas, e em todas as áreas que for possível. Certo? Muito bem. Olha, isso que ela falou, que ela ficava no bastidor quietinha, hein? Imagine se não ficasse. Muito bom, obrigada. Como diria alguém, arebaba, que maravilha ouvir vocês, né? Para mim, por exemplo, que sou uma jurássica, né? Eu digo, oba, os novos estão chegando, a batuta está prontinha para dizer o seguinte, vamos rufar os tambores juntos, é mais gente chegando, vamos chegar, não é maravilha? Gratidão. Então, sabe, uma sensação que fica quando você traz isso, né? É esse contentamento que você nos mostra. Existe em você um contentamento da experiência
no seu corpo com a saúde integrativa. Isso ficou muito claro no seu rosto, viçou, a pele toda, né? Então, até para as pessoas compreenderem, quando a gente fala de saúde, o nosso corpo responde imediatamente. Mas quando falamos de doença, também ele responde imediatamente. É sempre onde está a nossa atenção, já diz o. Então, são tantos mestres aí falando sobre isso, né? Sobre a atenção. Então, vamos ouvir um pouco a Lourdes dizendo, né, Lourdes, o que é que de fato você percebe nesse caminho e aquilo que te consolidou e dizer, não, como diz a Karine, né, eu quero beber dessa água, quero continuar bebendo dessa água. Linda metáfora que ela trouxe, né? Porque a água é fluida, a água traz movimento, e existe um ditado antigo, né? O Inácio não é tão antigo, mas tem um ditado antigo, é um moção ainda, é que água parada cria bicho, não é verdade? Se a gente aplicar a questão das doenças, é um ditado perfeito para a gente acoplar. Vamos lá, Lourdes. Pois é, nossa, o que que eu vou falar depois dessas duas lindas? Ah, tem É, alguma coisa aí. tem sim. Quando eu comecei a estudar constelação, eu estava com depressão. E eu me olho agora no vídeo, eu não paro de sorrir. E é justamente isso, o corpo fala. E ele fala numa transparência muito da alma. E eu lembro que eu estava com depressão, eu estava com questões no meu feminino, então tinha cisto, isso e aquilo. E aí eu fui olhando, fui fazendo as aulas, em nenhum momento eu estava olhando para fora, eu estava querendo me entender o porquê que eu vim nessa família, porque, gente, em 2018, eu falava assim, mas como assim eu não sou vítima das coisas? Como assim? E aí eu olhava, eu falei, gente, eu não sou vítima. Eu escolhi sim estar nessa família com essa mãe incrível. E hoje eu falei com a minha mãe, meu papai já é falecido. E eu lembro que até essa época eu batia de frente com ele sim, e eu adoecia, eu adoecia. E no meu trabalho também não era fluido. Então, ou seja, a saúde para mim está em todos os âmbitos, em tudo. Então, foi o que a Karine falou. Está na saúde financeira, nos relacionamentos amorosos, na maternidade, na paternidade, na profissão, na sua missão de vida, no seu corpo físico, na sua alma. Ela é, ela é ela é ampla. Nós, estando saudáveis, olhando como essa bênção que os sintomas, as doenças trazem para nós como um presente, a gente deixa de brigar. Eu falo assim que eu fui acostumada a brigar. Eu sabia brigar. Eu brigava com todo mundo, e eu brigava com o meu corpo, e hoje eu olho para o meu corpo, eu acho ele lindo, eu acho ele saudável, eu agradeço o meu coração, eu agradeço, né? Teve uma vez que eu ouvi assim num curso de PNL, você já agradeceu o seu coração hoje? Porque ele bate 24 horas por dia, todos os dias, desde o ventre da sua mãe. Eu falei, opa, e eu nunca tinha olhado para ele, gente, eu estava com 42 anos, e eu nunca tinha olhado para ele. Então, fazer esses cursos, olhar, olha, eu posso dizer em mim, porque quando eu atuo no campo como representante, eu faço muito poucas constelações hoje, tá? É mais nos meus atendimentos, porque quando eu atuo no campo, eu sinto no meu corpo reverberar dias antes. Então, eu acho que foi a Miriam que falou do pensamento. Foi a Miriam? Do pensamento. Gente, quando você tem a intenção de participar de um workshop de constelação, por exemplo, eu já vou sentindo no meu corpo alguma coisa. Eu já vou sentindo. E quando eu chego nesse workshop, eu entro numa constelação que é para o outro, não é para mim. Mas eu falo, por que que eu estou nesse grupo? Para quê? Porque algo energeticamente, digamos assim,
a gente se conecta. Então, ninguém é representante de algo que não conecta, que não faz sentido para mim. Então, eu tenho dois exemplos muito fortes que aconteceram esse ano. Porque depois das minhas formações na Hellinger, em constelação familiar e direito sistêmico, agora eu estou fazendo uma formação com Renato Bertatti. E ele é um médico, ele atua com constelação há mais de 25 anos, ele tem livros sobre isso, agora eu acho que está saindo o segundo volume, né? Um Novo Olhar foi o primeiro volume, tem agora o segundo. E eu lembro que, como representante, eu fui sentindo uma dor. Eu fui sentindo uma dor no ombro, nas costas, do lado esquerdo. E sem brincadeira nenhuma, eu saí daquele workshop, fui para casa, eu sentia muita dor, eu não sou de tomar remédio. Fui conversando com o meu corpo, fui meditando, fui dizendo sim a tudo isso que se apresentava, mesmo com muita dor física. Passei uma mensagem para o professor e ele disse só assim: que presente que você está recebendo. E eu falava, meu Deus, que presente doído, tá doendo demais. E eu não tinha feito uma constelação. Gente, levou um mês para essa dor. Ela foi se movimentando, a energia foi se movimentando. E hoje eu olho, eu estou com 47 anos, eu tinha uma escoliose desde os 12 anos. Essa escoliose, de repente, sumiu. Então, eu precisei fazer uma constelação. Olha, se você pensar que você pode se beneficiar também do campo que se apresenta, tomar essa consciência e fazer algo, o teu corpo vai te mostrar tudo. Eu também tinha uma dor na perna há mais de 4 anos, e com falas e com representações dentro do campo sistêmico, eu não tenho mais essa dor. Então eu percebo em mim, professora, toda essa movimentação do campo. E quando eu trabalho aqui no consultório, eu posso aplicar o reiki, eu posso fazer algum outro trabalho energético. Se a pessoa se conscientizar que ela está ligada energeticamente por amor, mas é aquele amor que adoece a algo, a alguém do campo dela, se ela perceber isso, disser sim, incluir no coração, que isso às vezes é um movimento que as pessoas não querem fazer porque elas têm muitas justificativas, né? E muitas vezes a gente está conectado a pessoas que a gente nem conheceu no nosso campo, no nosso sistema, né? Pessoas que vieram muito tempo antes de nós, mas por amor a gente está com essa conexão. E se a gente vai incluindo, fazendo um pouquinho, foi aquilo que eu falei no comecinho do podcast, a gente vai se descolando da doença. A doença ela não tem mais uma mensagem, ela não precisa mais estar aqui. É isso, professora. É exatamente isso. Posso fazer uma parte? Eu vou fazer uma parte Claro. aqui que eu acho muito importante. Claro. Primeiro, que orgulho que eu estou de vocês três, hein? Que maravilha de bate-papo. Infelizmente, a vida é tão corrida que a gente não tem tempo para conversar tanto assim. Eu falei para você que você ia gostar. Mas que orgulho que eu estou de vocês. E eu acho que quando você fala, né? Vocês falam que tudo isso é um presente. Todo mundo já passou por situação difícil, todo mundo já teve doença, pior ou melhor. A forma que você administra ela, eu acho que é a grande lição da vida, né? Porque uma coisa é, você vai morrer, e você introjecta aqui, você está morto, ponto. Eu já tive um diagnóstico que falaram que eu ia morrer em 6 meses, já vai fazer 20 anos, estou aqui. Então, nesse contexto, eu acho que vocês estão dando uma lição muito grande, tanto para as pessoas que estão ouvindo, quanto para quem quer ser constelador. Primeiro, vocês cuidaram de vocês, para estarem inteiras para ajudarem o próximo. Essa lição é fundamental. Como que eu vou ajudar o próximo se eu não cuido primeiro de mim? Então,
Parabéns, meninas. Vocês são show de bola. Elza, era só esse a parte. Imagina, uma parte maravilhosa. Você também tem tanto para contribuir como constelador. Eu não quero saber, Inácio. Eu já te diplomei, já te certifiquei. Você se vira. Eu acho que eu vou dar um jeito nisso logo. Você fique atento. Tá bom. Então, sobre tudo isso que nós estamos trazendo, né? O que será que, de fato, as pessoas estão compreendendo? Porque, primeiro, a gente vai ouvir, vai achar estranho, e o que mais me chamava a atenção quando eu estava lidando, porque eu venho de um tempo e todo o meu ensinamento é Bert Hellinger primeiro. Depois, então, outros alemães, né? A Ingala, a Marianne Frank, o Peter Spilter. E aí eu fiquei sabendo de um workshop que teria em São Paulo. E assim como você sabe, Karina, o corpo dizia, a minha cabeça estava aqui, como é que eu vou arrumar para poder estar lá? Porque precisava da inscrição e isso envolve investimento. E eu sempre penso também que tudo que vamos fazer é investimento, não é gasto de jeito nenhum. O curso ele tem um valor agregado para o resto da nossa vida, né? E eu lembro que eu fui para o Stefan, foi o primeiro workshop específico sobre doença em São Paulo. E não tinha mais vaga. E eu falei assim para a menina: olha, querida, deve ter um jeito, vai, põe uma cadeira no cantinho, eu sento no chão, aquele tempo dava conta mesmo, de sentar no chão e tudo mais. Hoje eu compro o banquinho de alguém, eu sento, a pessoa senta pertinho de mim no chão, né? Se vocês estiverem por lá, vou fazer essa troca. E ver o Stefan, menina, eu fiquei tão encantada com tudo aquilo, e naquele momento, sabe, Karina, eu senti uma gratidão tão grande por Bert Hellinger, porque foi ele quem trouxe tudo isso em primeiríssima mão, né? O Bert traz isso, né, de uma forma tão maravilhosa, e ele não separou nada, né? Ele só tem as separações didaticamente falando, para que a metodologia ela seja eficaz, não é? Mas o Bert traz esse contexto maior, essa coisa fantástica, né? E lá vem o Stefan fazendo, e para mim, meninas, Miriam, Lourdes, Karina e também o Inácio, era um referendo. Sabe quando que aquele professor, ele grifava embaixo assim? Eu dizia exatamente assim. Porque para mim vinha muitas coisas de como quando eu dizia, vamos repetir a palavra câncer. As pessoas, umas falavam, outras não falavam. Vamos repetir todos juntos, baixinho a palavra esquizofrenia. Agora vamos falar suicídio, claro, devagar. E foi assim que eu comecei a trabalhar sintomas, meninas. Falava a doença e pedia que as pessoas sentissem no corpo, onde doía, onde arrepiava, e aí também se elas identificavam alguma coisa lá no sistema. E eu, então, constelava mesmo as doenças, né? Quando eu vi o Stefan constelando, olha, Karine, meu Deus, eu não queria que aquele workshop acabasse mais, porque aquilo eu pude me trabalhar tantas coisas que tinha no meu sistema, inclusive por causa da diabetes da minha mãe. Quando a Miriam fala psicossomática, para mim é uma chave que se abriu e que para muitos de nós, né, Miriam, que lidamos com as constelações e que a gente precisa falar de psicossomática. Nós precisamos saber, as pessoas precisam saber que tudo se organiza a partir dos pensamentos, das crenças, ou daquele amor, né, que adoece, que é muito mais do céu do que da terra, não é? Entender esses princípios, esses conceitos, que todos nós consteladores precisamos compreender e entender isso. Então, quando a gente conta o que foi que nós fizemos para hoje entender doença como bênção, olhar para aquele câncer, por exemplo, uma senhora, eu estou com câncer aqui, tá, mas isso tem a ver com a minha mãe. Possivelmente tenha, mas será que não está apeitando muito a vida? Será que não instalou esse conflito porque está muito resistente? Porque também mamas é sinal de abundância, é a mamadeira do mundo.
Todos nós utilizamos essa mamadeira, essa humanidade toda. Então, meninas, assim, que delícia falar com vocês, poder trocar um pouco e também contar para quem está aí conosco, né? Esse é o objetivo do podcast. Não é nem objetivo, sabe? Não tem um objetivo, nós temos intenção. E eu tenho tantas intenções, eu sou cheia de intenção, viu? Não vem com essa história sem intenção nenhuma, não. Comigo não funciona isso, não. É bastante intenção, é. Trazer vocês que falem, para todos aqueles que estão trilhando o caminho do conhecimento, que eles compreendam que esse é um lugar onde a gente vai poder ouvir muitas pessoas, inspirar-se nas pessoas, perguntar, sabe, saber que há uma possibilidade de uma formação maravilhosa, que nós não precisamos fazer bobagens, que não precisamos misturar os canais, muitos consteladores adoecendo, os próprios consteladores adoecendo, e alguns até já morreram. Teve uma época que a gente falou um pouco sobre isso, sabe? A gente alertou um pouco sobre isso, porque quando estamos no campo, né, a Lourdes trouxe com tanta maestria isso, o quanto que de fato nós estamos disponíveis para lidar com a cura. E também muitas pessoas talvez não sabem o que que é esse amor que adoece, mas que amor é esse? E por que que então ficam falando que a doença é uma mensagem, que a doença é uma oportunidade, não é? E claro que a gente precisa aqui compreender que esse é um espaço que a gente quer abrir cada vez mais, não virão só essa vez, faremos outras intervenções, para que as pessoas compreendam que nós precisamos ter um quórum legítimo, onde nós possamos falar das possibilidades que a constelação traz para as nossas vidas, né? Então, também queria contribuir um pouquinho assim, porque ouvir vocês, não é? Dá um alívio de falar, oh, meu Deus, tem gente preparada assim, tem gente que até cita os professores, dá os créditos, né? Lembra lá das primeiras professoras, a gente precisa dar um nome, precisa trazer esse povo da antiga, precisa dizer, fiquei feliz, meu Deus, chegou a me arrepiar aqui, viu, dona Karina? Quando você falou que são 22 anos de constelação. Meu Deus, isso é um patamar importante quando você conta, né? Compreendem? Então, eu vou passar para a Miriam, para ver se a Miriam quer contribuir com mais alguma coisa, se ela quer trazer um exemplo assim, bem prático, Miriam. Não sei se eu consigo contribuir, né? Como disse a Lourdes, depois de todas vocês, mas eu quero trazer algumas coisas que você me provocou aí, Elza, que é assim, constelação na saúde, saúde sistêmica, é sobretudo preventivo. Isso. Então, eu acho muito importante falar sobre isso. Dois, Bert, com tanta simplicidade sobre saúde sistêmica, dizia: onde há amor, há cura. Onde existe o amor claro, existe cura. Então, ele já trazia isso para a gente refletir profundamente. Então, Nossa, quando você traz um sintoma, ou mesmo uma doença, ele é preventivo quando você traz o sintoma, né? Às vezes você chega, às vezes o cliente chega, já está com a doença, em possibilidade dele começar a se relacionar melhor com aquilo, e até, quem sabe, fazer a remissão daquela doença, se ele for bem focado e atento nisso. Uma outra coisa que eu gostaria de trazer é que uma fala de Bert que eu nunca vou conseguir fazer como ele, mas que toda vez que eu lembro me emociona. Bert dizia assim: nós viemos aqui, eu estou falando o que Bert dizia, eu não sou muito de falar isso, vocês não vão me ouvir muito falar isso, em nenhum, tem um monte de gente aí dizendo coisas que Bert dizia. E eu estou falando de verdade porque a gente estava com ele, né, professor Enzo? Então, estou falando de coisas que me tocaram profundamente, como ele dizia assim: a vida é um presente. sim, A vida é um presente. Só que tudo se trata de vida e morte. Então, o olhar para a finitude é muito importante também. Só que, não vou me lembrar que ano
que ele teve no Brasil, que eu escutei isso, mas talvez você... Mas tudo bem. Ele dizia, eu sei que eu vou morrer, mas entre a vida e a morte existe algo muito grande que eu preciso viver, Sim, que é o amor. Então, eu não caminho na direção da morte, mas eu permito que a morte venha na minha direção, no seu tempo, e com muito amor, seja uma passagem grandiosa. Quando isso tiver que ser. Mas aí, quando ela chegar, eu já vivi dignamente tudo o que eu precisava viver. Então, nossas missões, nossas intenções, nossos propósitos nessa vida, o entendimento, alegria. a alegria de que nós viemos para ter qualidade, Isso. não é? E que, se nós temos qualidade, nós também podemos proporcionar qualidade, lógico, para quem quiser, lembrando das ordens da ajuda, que tem há quem não queira, todo mundo tem o seu momento, tá tudo certo, mas quando chega e nós podemos mostrar esse viço da pele, esse sorriso, né, que você falou da Karina, nós também mostramos novas possibilidades de vida para as pessoas que se abrem, que dizem sim e que querem isso, pelo amor, né? Não pela dor, não enfiando goela abaixo qualquer Verdade. teoria, mas pelo amor, cuidando, acolhendo, cuidando amorosamente, ajudando as pessoas a olharem para as suas questões que podem começando, mas de modo muito preventivo, realmente, para não instituir uma doença que não se faz necessária, não é? Então, é tão... Não sei se eu estou contribuindo, se eu estou embolando o meio de campo, mas acho que é isso, assim, Mas quando sabe? embola é bom também. É uma coisa, é uma coisa de viver, de querer viver. E lembrando o Bertatti também, querido, né? Querer tirar da frente aquilo com que eu não sei lidar. Então, não estou bem na relação com o marido, quero tirar o marido da frente. Não estou bem na relação com a empresa, quero tirar o empregador da frente. Não estou bem com a minha mãe, quero culpar a minha mãe e tirar da frente. Sim, nós somos eternas crianças, porque essas crianças que vieram antes do nosso adulto são muito importantes ainda em nós, para nós sermos quem somos. Opa! Ah, Mas poder ajudar as pessoas com o seu adulto a acolherem as suas crianças e suas birras, que muitas vezes se manifestam com dor de cabeça, com dor de barriga, com isso, gordura no urticária. fígado, com Urticária. urticária, e até, não é? Com os cânceres, até, por que não? Até com falta total de mobilidade, porque realmente não quer se mover para mais, não quer olhar. Então, eu me sinto extremamente privilegiada por poder servir nesse campo hoje. Sempre relembrar, né? Sempre tomando a minha postura, entrando no meu lugar, né? Sem pena, sem amor, sem intenção, nesse sentido de que eu não vou curar ninguém, cada um que se Sim, cure, se sim, quiser se não cura abrir, mesmo. né? Eu acho que é importante a gente dizer isso para os consteladores que estão chegando também. Eu Sim, me considero um pouquinho da velha guarda, né? Porque eu venho ali junto também há 20 anos, não 22, mas junto com... Aliás, preciso dizer, vou dizer de público, que eu me apaixonei pelo Inácio neste último congresso. O Inácio era alguém assim que eu observava de longe, mas, cara, essa coisa que você está trazendo, que você está fazendo de trazer Zaki Meredith, professora Elza Carvalho, Vera Passói e tantos outros mentores que vieram antes de mim, aos quais eu preciso me curvar,
né, Mimansa não precisa nem falar, todos os nomes que a querida Elza trouxe antes, que foram mentores dela também. Então, risos, poder ver todas essas contribuições, isto é vida, né? Isto é vida, e isto transforma as nossas células, né? Então, acho que essa era a minha Que contribuição. maravilha, né? Que Poder maravilha. Dá um quentinho, assim. se apaixonarem pela vida. Eu sou uma apaixonada pela vida. E eu adoraria que todos o fossem. Então, dentro do que estiver ao meu como terapeuta integrativa, sistêmica e consteladora, é o que eu Olha, eu quero. também quero fazer um agrado à senhora, né? Eu também quero fazer um agrado à senhora. A senhora também agora, olhem para ela, gente. Verifique se não brilhou lá. Brilhou! Olha o sorriso, olha o batom que apareceu. Meu Deus, Miriam. É que você não Miriam, me conhece, eu estou me contendo aqui, mas então eu vou falar. Eu tenho um tesão orgásmico por isso que nós estamos falando aqui. É Sabe, isso aí. Miriam, quando a gente vê todo esse contentamento de vocês e nós que estamos, né, trazendo, sendo voluntário nesse trabalho, trazendo para poder estimular, para poder, assim, sabe, fortalecer as bases, né, para que a gente possa acudir, né, entre aspas, com um bom exemplo, a boa postura, né, mas, Miriam, para viver esse amor, para entregar esse amor, nós precisamos beber da água do nosso primeiro grande amor, que é a nossa mãe. É aquele homem, onde a vida começa no saco escrotal daquele homem, e onde a nossa mãe se abre para ele e nos coloca lá. E aí então, se nós conseguirmos sentir isso em nós, os consteladores todos vão poder entregar a mãe de todo mundo. Eu não consigo entregar a mãe de ninguém, entregar no sentido de facilitar o caminho para chegar nela, né? Porque nós não vamos enfiar a mãe na goela abaixo de ninguém. É maravilhoso, Miriam, muito obrigada. Passando agora para a Karina, para ela quiser dizer Olha, mais algumas coisas. você falando aqui de pai, meu pai vem me dar um beijo que está indo embora. Eu falo para ele botar o rostinho aí que eu quero conhecer Olá, ele. tudo Abaixa aqui um bem? pouquinho, paizinho. Tudo Olá, bem? galera. Tudo bem? Tudo Tudo ótimo. bom. É um prazer estar com a minha filhinha aqui, ó. Ai, Verdade. Ai, É, gente, parabéns pela sua filha linda. Linda, maravilhosa, né? É verdade, isso aí, verdade. gente. Valeu. Valeu. Sucesso, sucesso. Tchau, manda tchau. beijo para a mãe. Tchau. Tchau, meu lindo. Tchau. Gente, aqui é assim, eu sou uma pessoa privilegiada, abençoada, porque eu tenho pais incríveis e maravilhosos, e eu acho que foi essa minha primeira cura sistêmica, foi realmente saber que os meus pais são exatamente do jeito que são. Parece que, assim, parece que é uma energia, assim, que transcende, e eu ensino isso, que a gente só pode ensinar aquilo que a gente já fez, aquilo que a gente sabe o caminho até chegar, né? Então, quando eu falo para vocês, alunas, né, deem um lugar ao pai de vocês, é desse jeito, que não importa se eu estou fazendo aqui, vocês, dá licença, só um pouquinho, é o meu pai, né? Então, ele veio me dar um beijo, me abençoar, eu recebo. Entendeu? Isso. Então, assim, é isso, é viver essa verdade que vai te curar, sabe? Isso cura a alma, cura tudo. Então, assim, eu sou abençoada de ter tido a oportunidade de curar as minhas feridas com os meus pais. Olha que coisa mais linda, né? Porque Isso. quantos que não puderam e não podem, né? Aí, porque os pais não estão nesse momento aqui de dar esse abraço, mas a cura sim pode acontecer dentro de você, independentemente se o seu pai está aqui fisicamente ou não, porque o seu pai está aqui, ó, dentro de você. Você se conecta ao seu pai dentro dessa grande energia, dessa força maior chamada vida. Então, se eu quero ter uma saúde plena, eu preciso acessar a vida, que existe onde?
dentro de mim. Como a queridíssima Elza disse, proveniente. A vida vem de quem? Do meu pai e da minha mãe. Foi providencial, né? Você viu que coisa linda que o campo traz para a gente? Eu confio tanto no campo sistêmico, aprendi também, né? A confiar que ele traz tudo que a gente precisa passar. E vocês, né, assim, só falando, né, dando continuidade a isso, uma coisa que eu aprendi muito dentro da formação em saúde sistêmica, que tem tudo a ver com esse momento, com essa fala, foi sair do papel de vítima. Eu cresci, eu me tornei adulta, eu saí do papel de vítima, esperando do meu pai e da minha mãe que eles viessem me salvar. Eu saí desse lugar. E eu me lembro muito bem da Lourdes fazendo um help em mim. Lembra, Lourdes? Que a gente tinha acabado de sair com a Sofia e que a Sofia falou assim, o que você quer trabalhar para se curar nesse momento? Fizemos uma meditação, adivinhe o que eu pedi naquele momento? Que eu queria deixar de ser vítima. Eu queria deixar de ser vítima. Gente, nós estávamos saindo, não foi do Lex, foi de um outro lugar, de um outro... Enfim, acho que não sei se foi do Lex, enfim. Gente, eu caí no chão. Eu torci o pé. Na frente de todo mundo. Eu caí no chão. As pessoas vieram para me levantar do chão e para me ajudar se eu estava bem. Eu disse, eu estou ótima. Eu estou me curando. Porque a vida, ela não vai te trazer a cura numa caixinha de presente, mas ela vai te dar a grande oportunidade para você experimentar fazer escolhas, porque a consciência, ela serve para que nos dê escolha, né? A gente faça escolha. E aí eu tomei consciência que se eu, caí aqui nesse buraco, porque aqui nessa calçada tinha um buraco, eu torci o pé para que lugar que eu ia? Vítima. Então, qual o exemplo que eu quero trazer para vocês? Saiam do papel de vítima. Todas as pessoas que eu atendo, que estão adoecidas, mas assim, na sua maioria estão num papel de muita vítima. E esse papel de vítima te adoece mais. O Bert, né, tem o amor, né, essa frase dele, o amor que cura, que a querida Miriam trouxe aí. Você vê que a gente vai se complementando. Lembrando, né, por que a Lourdes, eu me lembro da Lourdes, quando falou assim, vamos almoçar juntas, vem com umas gotinhas. Eu falei, tá tudo bem, mas eu sabia que eu estava amparada num grupo de suporte com Miriam, com Lourdes, com todas as outras ali, dando aquele, falar assim, eu não tô sozinha aqui. E é bom a gente contar com alguém quando a gente precisa desse suporte também, né? De ter uma pessoa integrativa, uma pessoa que faz com que você olhe para você também, sem querer te ver. Ai, coitadinha. Não, ninguém me olhou como coitadinha. Ali todo mundo deu um lugar para minha dor também. Então, assim, foi muito bom. Gratidão a vocês. Vocês podem nem lembrar disso, mas vocês participaram do meu processo de cura, né, que é todos os dias. Então, eu, né, como professora aí, que a gente gosta de ser, então eu anoto as coisinhas aqui. Eu falei, não podia, se ninguém falar, eu vou falar desse papel de vítima, porque é importante. Uma outra coisa que a Elza perguntou, traga um exemplo, assim, prático. E também eu quero dizer que eu atendo uma pessoa, já tem um tempo, né, que eu atendo ela. Karina, mas como assim você atende ela há um tempo? Quando ela precisa, então ela sabe que ela pode contar com suporte. Claro. Então, você como um constelador, você ali não vai levar a solução para a pessoa, você é apenas uma placa de sinalização apontando um caminho de solução para que essa pessoa acesse o processo dela de solução mais rápido. E ela é incrível, essa pessoa, é uma bailarina incrível, e que desenvolveu o câncer.
né? E aí a gente fez um acompanhamento com ela e eu disse, né? A gente fez todo um trabalho de dar. O pai já tinha falecido de câncer, mostrei a ela a questão da fidelidade, o quanto que ela amava esse pai, que ela estava indo em direção a esse pai que estava na morte, como a Miriam também disse, né? Posso ficar eu aqui com você, pai, dando um lugar, mas não preciso ir em direção à morte. E disse Exatamente. para ela, e que isso serve para todos vocês, né? Todos nós, até eu. O que que o câncer representava ali naquele momento? Adorei o até eu, enquanto você bebe água. Até eu. Ali é um cobertor. E todas as pessoas que eu trabalho, que têm câncer, eu digo que o câncer é um cobertor. Que no dia que ela precisar e sentir frio, o cobertor vem e cobre ela. E ele se mostra. E ele se revela. Com toda a sua força e toda a sua bênção. Com toda a magnitude que o acompanha. E aí, o que que acontece? O que que as pessoas querem? As pessoas querem empurrar o cobertor para fora da cama. Eles querem expulsar o lugar. E aí, Bert, com toda amorosidade, dê um lugar a todos. A todos, não exclua. É uma ordem sistêmica gigante. Dê lugar. Não queira matar o câncer. Apenas dê um lugar para ele mostrar o que precisa ser visto naquele momento. E aí eu disse para ela: deixe esse cobertorzinho na sua cama. Você não precisa se cobrir com ele, mas isso vai te servir muito. Sabe onde que eu aprendi isso? No meu curso de saúde sistêmica, sabe? E aí eu trouxe para minha cliente. Foi lindo demais aprender isso lá na Inovar e na Hellinger. Então aí eu ensinei a ela. Passado 2, 3 anos, ela voltou e disse: Karina, tinha feito remissão e eu tive agora um outro câncer. Eu estou com outro ninfo, né? Outro linfonodo. E eu disse: mas agora você já sabe o caminho. O cobertor veio e te cobriu e você vai empurrar amorosamente, ele cobre os seus pés e você agradece. E aí a gente fez todo esse acompanhamento amoroso, porque eu desconheço qualquer outro caminho de cura a não ser o amor. Então, ela disse agora para mim, semana passada: ai, Karina, mais uma vez, remissão. Então, a gente só tem que agradecer a grande oportunidade. Ela não deixou de fazer quimioterapia, ela não deixou de fazer o tratamento alopático, ela não deixou de fazer acompanhamento médico, que inclusive, na primeira vez, né, falou: gente, que coisa incrível, o que que você está fazendo de diferente? Porque foi algo incrível que aconteceu. Ela disse: a única coisa diferente é que agora eu me olho com amor, eu aprendi. A única coisa que nós, consteladores, podemos ensinar durante os nossos atendimentos de constelação é isso, é fazer a pessoa se ver com amor. Então, eu estou nesse lugar, nesse momento, a serviço da vida, ensinando só o que eu tenho no meu coração, que é amor. É verdade. Eu só tenho que Compartilhando, agradecer, né? compartilhando, espalhando esse amor. É isso. Estou muito feliz. E daqui a pouco ela vai poder compreender, né? Que tem um outro caminho, Exato. que ela não vai precisar mais. Tem outro caminho. O amor é o único remédio que ele apresenta bons efeitos colaterais. Ok, muito bom. Amei. Ai, maravilha. Obrigada, viu, Karina? Obrigada, Miriam. E vocês vão se emocionando, porque é isso mesmo. Os laços vão sendo tecidos numa fibra mais forte. E é maravilhoso nós estarmos em pares. Eu nunca vi não dar certo. Sempre quando nós temos uma voz que vai crescendo, o colega diz, referenda, traz. E é disso que nós precisamos trazer para o nosso campo dos pares em constelação, daquilo que fazemos, daquilo que amamos, né? Pois não, Lourdes? Conta aí. Gente, como eu me emociono com essas duas. Oh, meu Deus, que presente!
Karina, eu lembro, sim, era lá no Matsubara, querida. Esse hotel fechou durante a pandemia. É. E, Fechou. e sabe o que eu me lembrei? Eu fui também agora, comecei a anotar algumas coisas que foram surgindo. E é fácil ficar como último, né? Será, gente, que é ficar como a última pessoa? Não, não é não. E sabe o que que eu me lembrei? Eu me lembrei que em 2019, dia 19/9/2019, Bert fez a passagem. E durante essa semana que ele fez a passagem, a gente teve a aula. Ele fez a passagem durante a semana e nós tivemos aula no final de semana. E para mim foi um outro momento de perceber o quão pequena eu era, o quão pequena eu sou, claro. E eu olhava ainda para a constelação familiar com um pezinho de: o que é isso? Nossa, tanta coisa acontecendo, mas o que é isso? E eu lembro que nesse módulo da semana que o Bert fez a passagem, eu pedi para compreender um pouco mais sobre a constelação, mas no meu íntimo. E ali, aqueles movimentos, o que eu vi ali foi muito especial. E a partir daquele momento, em nenhum momento, eu duvidei de que aquele trabalho de constelação que estava sendo feito lá, ele era de uma presença, de um respeito com o destino de cada um que estava lá. E com esse amor de presença, não é querendo mudar o outro, que nem a Miriam e a Karina falaram, não é de mudar, a pessoa não precisa, eu sou uma pessoa ansiosa, eu vou arrancar essa ansiedade, eu vou ficar tomando remédio, eu tenho uma dor de cabeça, eu tenho um câncer, eu tenho uma depressão, não. É esse momento e esse movimento de se olhar e integrando. Quem que falou aí sobre a medicina, a terapia integrativa de integrar? Acho que foi a Ká, né? De integrando partes em você mesmo. Então, a partir desse momento, eu me vi exercitando a cada dia, e eu posso dizer sim, a cada dia da minha vida, essa presença, esse estado de presença. E eu vejo a população muito adoecida, muito adoecida. Eles olham para fora, nós, né? Se eu me permitir, eu olho para fora, eu fico olhando rede social enfim, agora, né, nesse período de ano eleitoral e tudo, a gente olha tudo para fora, quando na verdade as respostas de absolutamente qualquer pergunta que cada um tenha estão dentro de cada um. Eu não vou olhar para fora. E o que a constelação faz? O que essa terapia sistêmica na área da saúde faz? É de perceber onde que eu posso atuar, eu, Lourdes, posso atuar para caminhar mais um pouquinho, se eu quiser. E se eu não quiser, tá tudo bem, né? Então, essa presença, cultivar essa presença, e eu digo, não é fácil também. E volto a essa informação de vítima, é muito mais fácil. Quantas e quantas vezes eu falava, gente, para que que eu soube disso? Agora eu vou ter que fazer algo sobre isso. Não era mais fácil eu não saber? Não é, professora? Era mais fácil eu não Claro. saber. Uhum. Eu ia continuar brigando. A forma que eu falo de brigando é tendo uma opinião muito diferente. Mas quando você percebe que você pode ter uma opinião diferente com amor, com respeito, e tá tudo certo. Tem algo que eu gosto muito também, que são os exercícios e as dinâmicas sistêmicas, né? A professora Elza fez no segundo Congresso Internacional do IBCF, né, professora? E Fiz foi lá, tão especial. achei tão importante, né? A mãe entregar o filho para o pai. É, Aquilo foi, nossa, foi maravilhoso. e é um caminho, e a gente vê tanta gente batendo de frente com a mãe, tanta gente com depressão,
Tanta gente questionando as coisas que vieram lá atrás. Aqui no consultório eu falo assim, gente, a gente olha muito lá para trás, né? A gente fica olhando, o que minha mãe fez, o que minha avó, o que meu tio, o que meu irmão, o que todo mundo fez. Agora eu não, eu tô no meu lugar, né? Eu tô tranquila. Agora, se a gente talvez experimentar, sentir essa força, né? A gente gosta muito de dizer a mamãe aqui, o papai, e a gente se abraça. É, E se a gente sentir essa força, esse amor, é, e a gente conseguir olhar para frente, para a nossa vida, nesse estado de presença e força, nossa, a vida vai sorrir para a gente, porque eu lembro uma aula que estava com o Sam Stork lá no Direito Sistêmico, e ele falava assim, olha, você está aqui e tem uma pessoa representando a sua vida. E a gente olhava, eu olhava para a vida estava assim, ó, de braços abertos, sorrindo. E eu falava, meu Deus, que vida forte, iluminada, que vida linda. E eu ficava olhando para trás. E o medo, saber trabalhar esse medo, confiar na vida, nessa inteligência maior, na crença de cada um. E é, saber, é isso. Eu sou o resultado de tudo isso. é. Esse amor todo que chega até mim, em cada célula do meu corpo, né? E Muito aí olha para a vida e vai, né, bem. professora? É o amor, é esse Bem amor. assim, bem assim. Sabe, eu ensino para os meus alunos e as pessoas que estão sempre comigo, né? Que chegou uma hora que eu me dei conta que eu estava tão internalizada com a minha mãe e meu pai, que eu também abri os braços e disse para eles. Eu pude abrir o braço e pude dizer para eles, né? Não preciso ficar mais atrás. É tão maravilhoso olhar para vocês que eu posso recebê-los assim. E aí eu fui me dando conta, queridas e querido, de que é tão interessante isso que vai acontecendo. Eles ficam tão prontos e tão integrados, eles ficam tão fortes em nós. É eles que nos dão firmeza para a gente ter amor e ter firmeza para o sim e para o não, para abster-se de coisas que não são nossas. Sabe, essa firmeza, mas com amor, que não judia, que não fere, que não transgride, né? É que tem uma hora que você até esquece onde é a direita, onde é a esquerda. Eles estão lá. Não tem mais a preocupação que a mãe esteja aqui, que o pai está tão inteiro que você diz, meu Deus, né? O que está acontecendo comigo? Aí eles cochicham na ouvida da gente. Você nos disse sim, filha. E esse sim é tão grandioso, é tão maravilhoso permanecer em você, em cada célula sua, no seu sangue, por onde você caminha, né, no seu olhar. Porque sabe, meninas, o que vocês estão falando é algo que eu confio, acredito muito, e que aprendi também com Bert Hellinger, é de que nós precisamos voltar para a consciência de olharmos com olhar amoroso. Tudo começa no olhar amoroso, que é o olhar da inclusão, sem nos perdermos. Não é que agora nós vamos fazer de conta que não estamos enxergando as coisas, mas o olhar amoroso é ele que faz a atração, né? É ele que atrai para o convite, inclusive para a prevenção, como a nossa amada Miriam trouxe de uma forma maravilhosa, né? Mas é isso, querido, nós podemos ficar aqui até meia-noite, seria maravilhoso. Quem sabe uma hora a gente abre um outro podcast com mais tempo, né, Inácio? Então tá É, aí. Queridas, muitíssimo obrigado. Estou devolvendo para o Inácio, quebrar não o sei se ele protocolo quer. só um segundo. Claro. Fale, Miriam. Depois você falou que me ama, você pode fazer o que você quiser. Não, Ah, eu tá eu vendo? mostrei para você, eu mostrei principalmente para você, Inácio, mas Eu vi o crachá. eu só que você sabe qual foi o tema do módulo dos dias 21 e 22 de setembro de 19? Não. Morte. Nossa Senhora, hein? Bert nos deixou em 19, dia 21 nós estávamos em aula. Renato começou com uma meditação que não houve quem não chorasse, nós choramos bicas, todos nós, era um módulo
com ele e com o Matheus. E eu também preciso reconhecer, me deu esse desejo no coração agora, com que inteireza o Renato deu aquele módulo, porque a gente podia sentir nele, como sentia em todo mundo, mas principalmente nele, aquela saudade, aquela falta que estava começando ali, e ele deu com uma inteireza fenomenal o módulo sobre morte, que faz parte da nossa vida. Afinal, Morte e deixar vida, ó. Morte e vida está sempre de morrer mãozinha velho, dada. né? Deixar Cada uma morrer. no seu, né? Maravilha, Miriam, maravilha. Bom, vamos lá, gente. Obrigada, Chegou o nosso obrigada. horário. Obrigado, Miriam. Eu estava para ir nesse módulo, aí quando eu recebi a notícia, embarquei para a Alemanha, participei do funeral. O Renato chegou lá em tempo. Mas o que a gente pode falar de tudo isso que aconteceu hoje? Saúde. Então, vamos lá. A minha mãe faleceu com 75 anos de idade de câncer. Quando ela ficou sabendo, ela durou 15 dias, um câncer no pulmão. E eu fiquei Nossa. 15 dias sem dormir na sacada do meu apartamento, olhando para a vida, para o céu e conversando com a minha mãe. E ela falou para mim: filho, eu fui saudável e feliz 75 anos. Eu tive uma vida maravilhosa, tive filhos maravilhosos e eu quero deixar esse legado. E tudo isso que a gente está fazendo vem disso, né? Vem da mãe, vem do pai. E quando a Karina tem o prazer de ter o pai ao lado, eu não tive esse prazer, porque eu perdi o pai com 6 anos. Mas eu me reencontrei com meu pai numa constelação familiar, onde Angélica Oliveira estava dando o curso lá em Guararema, e eu me reencontrei com meu pai. E foi uma das maiores sensações da minha vida. Então, para você que está ouvindo aqui, que tem pai e mãe, aproveite, gente. É hoje, é agora, não deixe para amanhã. Liga. Não fica com Conta. mágoa. Pai é pai, mãe é mãe, gente. E eles são imperfeitos como nós também somos. Então, eu gostei muito dessa live de hoje. Gostaria que todos vocês que estiveram aqui compartilhassem, vocês passassem para todo mundo, porque é o que a Elza falou. Quando a gente teve essa ideia do Voz Amiga, aqui nesse canal Eu Posso Ajudar, é para trazer coisas boas. Chega de notícia ruim. Chega de briga. Chega de falar mal de Ah, constelação. Nós temos exemplos maravilhosos aqui e que eles sejam seguidos por você que está começando, por você que está trabalhando. E o que eu senti aqui hoje, quando foi falado aqui, mas é uma coisa que eu prego a vida inteira. Tudo que você faz com o coração dá certo. Sempre. Não entre na constelação por causa de dinheiro. Faça com o coração. E isso dá muito resultado. E eu agradeço a Elza por ter acreditado nesse projeto, porque a gente está dividido aqui, por ser algo maravilhoso. A gente está só no começo, gente. Eu só no sempre começo. convoco ele, sabe? E ele me obedece. Eu convoco ele e ele vem. Gente, olha. Um movimento que eu não pude deixar de fazer. Isso diz tudo. Bom, queridos, também quero deixar um abraço para vocês. Inácio, meu querido, sigamos, virão coisas fantásticas aí. Meninas, agradecer pelos cuidados no congresso comigo, agradecer pelos abraços, por aquele jantar, porque vocês me fizeram companhia. Sabe, eu senti tanto amor, me senti tão acolhida, né? Então, maravilhoso. Isso faz uma diferença tremenda quando a gente está fora de casa. Então, muito obrigada, viu? Dobro aqui minha cabeça para os sistemas familiares de cada uma de vocês. Inácio, obrigada. E agradecer esse povo que está conosco aí. Até a próxima, gente. Boa noite. Tchau. Tchau, boa noite. Boa noite. Beijo no coração. Tchau, tchau. Toma boa água, noite. Elza. Ai, gente, obrigada.